Neste vídeo, vamos entender a função de transição estendida. Para isso, antes de apresentar a formalização, vamos entender por meio de um exemplo. Nesse exemplo, eu construí um autômato para reconhecer as palavras que pertencem a essa linguagem, AB, ABA, ABB, onde o alfabeto é sigma é igual a AB. Então aqui vamos entender a ideia por trás desse autômato. Então nesse autômato, no estado I, que é o estado inicial, lendo A, consumindo A, nós vamos para o estado J. E no estado J, nós sabemos que até então nós consumimos um A. Então do estado J para o B, nós vamos para o estado K, que justamente é um estado final, pelo simples fato de AB ser uma palavra que deve ser reconhecida, aceita. E a partir do estado K, que é um estado final, se nós lermos A, nós vamos para o estado L, pois A, B, A é justamente uma palavra válida. E também no estado K, se nós lermos um outro B, nós vamos para o estado M, que é um estado também de aceitação, pois lemos ABB, que é justamente uma palavra válida. Então, temos a seguinte questão. A função de transição delta, ela é uma função que tem como domínio o produto cartesiano de E por sigma e tem como contradomínio estado. Isso quer dizer que a função de transição ela vai justamente receber como parâmetro de entrada um estado, um símbolo apenas, e vai dizer qual o próximo estado que nós vamos. Então, fica a pergunta: como nós podemos formalizar o procedimento que nós fizemos até então para determinar se uma palavra ela vai ser aceita ou não, como também nós vamos executar esse autômato sobre uma palavra. Por exemplo, intuitivamente, nós sabemos que se nós dermos uma palavra AB, a partir do estado inicial, nós faremos o quê? I, lendo A, vou para J, J, lendo B, vou para K. Da mesma forma, se eu apresentar uma palavra BB, do estado inicial, não tem transição para B, mas nós sabemos que existe uma transição que não está apresentada, que é para o estado de erro. Então, vamos para o estado de erro, de lá nós não saímos, então é um estado de erro, a palavra não é aceita. Então, para isso, nós precisamos justamente formalizar esse conceito. Mas vamos entender a ideia por trás. Então, a ideia por trás é justamente, repare que em cada passo eu vou começar no estado inicial, por exemplo, e vou ter a palavra ABA. Então, eu sei que do estado inicial eu vou consumir esse primeiro A e vou me dirigir para onde? Para o estado J. Então, nós sabemos que isso é uma configuração instantânea. E ABA resulta em JBA. A partir daqui, nós sabemos que J, lendo B, nós podemos ir para o estado K, restando, então, A para consumir. E aí, de K, lendo A, nós vamos para o estado L, restando lambda. Então, fica a questão: como nós podemos formalizar esse procedimento bastante intuitivo? Bem, para isso, nós vamos definir a função de transição estendida. A função de transição estendida ela vai ser denotada como esse delta chapéu. E olha que interessante, enquanto a função delta ela tinha como domínio sigma, produto cartesiano de E por sigma, a função de transição estendida ela vai receber produto cartesiano sigma estrela. Em outras palavras, ela vai receber uma palavra como segundo argumento, levando então para um estado. E essa função de transição estendida ela vai ser definida recursivamente da seguinte forma: a função de transição estendida em um estado E sem nada para processar
você não tem operação para fazer. Então você vai ficar parado onde você está. E aí vem a parte interessante que pode surgir alguma dificuldade no entendimento. Mas vamos com calma. A função de transição estendida é recebendo um símbolo A, veja que A pertence a sigma, então é um símbolo, concatenado com Y. Mas quem é Y? É justamente sigma estrela. Então vamos entender por meio de um exemplo prático. Então aqui nesse cenário, processando ABA, então nós teríamos a função de transição justamente quem? Sigma estrela, começando no estado I, A e o restante, BA. Então, na verdade, esse camarada aqui, BA, seria equivalente ao nosso Y. Então, isso daqui seria ao nosso Y, que é o sufixo. Enquanto A é um símbolo, desse símbolo em diante é um sufixo. Então, aplicar a função de transição estendida é equivalente a fazer o autômato se mover. Mas nós sabemos que o quê? Que a partir do estado E, lendo A, nós vamos justamente para algum estado. Mas esse estado para onde nós vamos é dado por quem? Justamente pela função delta. Então, a função delta ela nos leva de um estado com um símbolo para outro estado. E então, devemos recursivamente aplicar o resultado dessa função em conjunto com o que resta para ser processado. Vamos entender. Quando no estado I eu processo o símbolo A, eu me dirijo para o estado J. Mas a forma que eu tenho de representar isso é justamente delta de IA. Então veja que o resultado disso daqui vai ser J. Simplesmente é como se eu tivesse ido lá naquela tabela que nós construímos e usamos aquele valor. Então, a partir daqui, vai nos restar quem para processar? BA. Então, vamos seguir. Vamos substituir o J. Então, isso daqui nós sabemos que é J. Então, vai ser igual a delta de J BA. E aplicamos mais uma vez. Lembrando que aqui é o caractere e esse A é o nosso Y. É o sufixo restante. Então, de J lendo B, por definição, isso é igual a quem? A delta chapéu, delta JB, A. E nós sabemos que J, a função de transição de J lendo B é igual a K. Então, no fundo, nós vamos para delta chapéu, K, A. E dando continuidade aqui na linha inferior, delta chapéu, K, A é igual a quem por definição? Delta, K, A, e vai sobrar quem agora? Justamente vai sobrar o lambda. Lembre que depois do último caractere ou antes do primeiro símbolo de uma string, há infinitos lambda. Então, qual é o resultado de função delta no estado K lendo A? É justamente o estado L. Então, nós temos delta L lambda. E aí vem justamente aquela intuição. Opa, eu estou no estado, mas não tem mais nada para eu processar. Então, ele vai permanecer onde? No estado em que ele se encontra. Então, o resultado desse processamento é justamente o estado L. Então, veja que interessante. Nós formalizamos matematicamente, por meio de uma função e uma função recursiva, digamos assim, o processo de caminhar, transitar nesse autômato, operar, dado uma entrada, onde esse autômato ele vai parar. Então, deixo como exercício para que você realize essa operação, que é aplicar a função de transição estendida a partir do estado inicial com o número em binário 1, 0, 1, 0 naquele autômato para o probleminha de matemática. E então, podemos definir a linguagem reconhecida por um autômato finito determinístico. A linguagem que vai ser reconhecida por um autômato finito determinístico M
vai ser denotada por L de M. E é igual ao quê? É igual a toda palavra W pertencente a sigma estrela, onde sigma é o alfabeto que aquele autômato considera, tal que aplicar a função de transição estendida a partir do estado inicial em cima daquela palavra, vamos parar a execução justamente em algum estado final. Então, vamos ver no exemplo anterior. Então, nós aplicamos a função de transição estendida a partir do estado inicial nessa string ABA. E o resultado foi um estado final. Então, essa palavra ela é reconhecida, ela pertence à linguagem desse autômato. Vamos fazer um exemplo e justamente executar a função de transição estendida em uma palavra que justamente não é reconhecida. Por exemplo, bebê. Então, seria delta chapéu, estado inicial, bebê. Então, a partir daqui, basta aplicarmos a definição. Isso é igual a delta chapéu, delta e B. Ou seja, dado o estado inicial consumindo B, para onde eu vou? E vai restar B. Então, nós sabemos que I lendo B, não tem transição. Mas lembre, é um estado de erro. Então, aqui, na verdade, erro B. Então, aplicamos recursivamente. Delta chapéu, delta de erro, B, restando quem? Lambda. E nós sabemos que uma vez no estado de erro, ficamos naquele estado de erro para sempre. Então, delta chapéu de erro, lambda. E por definição, que é o caso base, conforme definido anteriormente, nós sabemos que nós vamos permanecer no estado de erro. E então perguntamos, esse estado de erro, ele pertence ao conjunto de estados finais? Não, pois justamente o conjunto de estados finais para esse autômato é justamente quem? F vai ser igual a L, M e K. Então, erro, ele nunca vai ser um estado final. Então, portanto, essa palavra bebê, ela não pertence à linguagem reconhecida por esse autômato. Então, com isso, nós definimos formalmente a linguagem reconhecida por esse autômato, que nada mais é do que o conjunto de todas as linguagens que, quando o autômato processa aquela palavra, o conjunto de todas as palavras, de modo que, quando o autômato processa aquela palavra do estado inicial, ele vai finalizar a sua execução em um estado final. Então, uma palavra pertencente a sigma estrela, ela é dita a ser reconhecida por M se aplicar a função de transição estendida do estado inicial sobre aquela palavra, o resultado vai ser um elemento do conjunto de estados finais. E aqui temos o algoritmo para simular um autômato finito determinista, que é justamente uma entrada. Nós vamos dar um autômato, ou seja, nós vamos apresentar aquela tabela. A representação visual é para nós humanos, mas um computador ele só consegue processar a informação tabular. Dado um estado inicial, o conjunto de estados finais e justamente aquela matriz, aquela tabela D. E então, vamos dar também a palavra de entrada. E também vamos ter uma função prox que justamente vai nos dizer naquele instante, naquela iteração, qual é o próximo símbolo a ser processado. Exemplo, a string ABA. Então, no primeiro passo, o próximo símbolo é o A. Mas depois que eu fizer uma transição, na segunda iteração, o próximo símbolo vai ser B. E na terceira iteração, vai ser A. Então, como vai funcionar? E vai representar o estado em que eu estou. Então, eu estou no estado inicial. E S vai indicar qual é o próximo caractere a ser processado. Então, enquanto o próximo caractere a ser processado for diferente do final da string, o que vamos fazer? Vamos justamente indexar essa tabela no estado e o próximo símbolo a fazer a transição. E então nos dirigimos para aquele estado.
Lembrando que sempre vai haver um resultado nessa tabela, pois a função deve ser total. E então, vamos pegar o próximo símbolo a ser processado, considerado. Repetimos esse procedimento até que nós terminemos a string. Então, por exemplo, ABA, primeira iteração A, segunda iteração B, terceira iteração A. E então, quando processamos sprox, vai ser final da string, saímos do enquanto. E aí, basta verificar se o estado que nós estamos ao realizar esse procedimento, ele é final. Se ele pertencer ao conjunto de estados finais, retorne sim, do contrário, não. Eu deixo como exercício para que você reflita sobre essa afirmação. A complexidade desse algoritmo é O de n, onde n é o número de símbolos da palavra. No próximo vídeo, nós vamos ver uma aplicação quanto à análise léxica. Muito obrigado!